In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, então, estamos na segunda-feira da sexta semana depois de Pentecostes e celebramos esta festa da visitação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a sua prima Isabel, e a santificação de São João Batista, ainda no ventre de sua mãe. Nós que recebemos ela todos os meses aqui em casa, tá? Havemos de ter esta festa com especial cuidado e carinho. Veja, diz o texto que não só o menino exultou de alegria no ventre de sua mãe, como a própria Isabel ficou cheia do Espírito Santo e soube dizer o principal de Maria. E o principal de Maria é a fé. Esse é o principal de Maria, a fé. E é pela fé que ela concebeu. Esse é o principal de Maria. Então, nesse tempo dos fins, vemos com grande tristeza como justamente a fé e a fé católica é sumamente atacada. Qual é, afinal, o objetivo da Primavera Árabe? Qual é, afinal, o grande móvel desta invasão que os muçulmanos estão fazendo, sobretudo da Europa? Queridos, quando nós vemos as ruas de Londres sendo tomadas por aquela leva imensa de muçulmanos, quando nós vemos eles em todas as partes da Europa tomarem praças e ruas e fazerem suas orações ali, aquela multidão de gente. Quando nós vemos bairros, o próprio Paris, onde os nacionais não podem mais entrar lá. Deus nos livre uma mulher entrar lá porque não está de burca. E nem homem. Ver eles fazendo aquelas passeatas e dizendo que agora aquele país é deles. Assim na Inglaterra, assim na Alemanha, assim na França, assim toda parte. Impressionante de ver isso. Toda hora nos chegam vídeos testemunhando essa tremenda invasão. A Itália tomada. E eles exigem que as suas leis sejam implantadas ali, na Europa. A Sharia. E querem que os seus... E eles dizem alargas. Em poucos anos isso tudo será muçulmanizado. Tudo. Dizem abertamente. Eles dizem... Já disseram isso aqui no Brasil, hein? Já disseram isso aqui no Brasil. Vocês têm aí 1 ou 2 filhos no máximo. Quantos casais sequer filhos têm? Vocês os abortam? Vocês tomam pílula antes e depois? Vocês não querem deformar o corpo da mulher? Nós temos 3, 4 mulheres, e com cada uma 4, 5 filhos. A população da Europa é velha. Primeira vez que fui à Europa, há muitos anos, ver uma criança, qualquer cidade da Europa, eram para a cidade para ver aquela criança. Hoje se veem os muçulmanozinhos, toda parte. Os muçulmanozinhos estão lá, em toda parte.
Mas a Europa, os europeus mesmo, são tudo velho, um país de velhos. Um país de velhos. Né? E depois tem todo o problema do politicamente correto. Quer dizer, é o problema que se impõe aos nativos, aos nacionais, né? Porque os muçulmanos, esses não têm problema nenhum de serem politicamente incorretos, né? Exigem a correteza dos nacionais, mas eles mesmos fazem o que bem se eles dá na telha. Bem assim, bem assim. Então, assiste toda a razão quando o bispo Schneider identifica com precisão qual é o grande objetivo desta invasão em massa, da primavera, da primavera árabe, da primavera árabe, de todas essas guerras que se promoveu no norte da África. É justamente para que, acontecendo essa invasão em massa de toda a Europa, se perca a identidade cristã. A Europa precisa, o objetivo do anticristo é que a Europa perca a identidade cristã católica. Tem que perder a identidade cristã católica. E eis porque a vergonha da grande luta na União Europeia, onde se tenta a todo custo negar a cultura católica. Não existe cultura católica. Mencionar isto na Constituição Europeia, meu Deus, que lembramos a luta de João Paulo II. Né? A luta de João Paulo II, os discursos inflamados que ele tinha que fazer. Porque, de fato, a Europa já perdeu a identidade católica. Alguém dirá, mas escutem, Macron não está se aproximando da Igreja Católica? Não fez declarações a respeito disso em França? Não, o governo e a Igreja de mãos dadas. Não foi ele lá no Vaticano visitar Francisco? Digo, bom, mas isso justamente serve para nós de sinal de que, de fato, a identidade católica já se perdeu completamente. Porque um e outro, tanto Macron quanto Francisco, trabalham para a nova ordem mundial e são dirigidos pelo anticristo, por Lúcifer. Quanto mais Francisco, que é parte da tríade maldita. Lúcifer, anticristo e falso profeta. A tríade maldita, de que nos fala o livro do Apocalipse. Então está aí. Então, esse sinal da França querendo se aproximar da igreja é sinal que aquela igreja não é mais católica, não tem mais identidade católica. Sabe, é um sal que verdadeiramente perdeu o seu sabor. A fé não produz mais nada. Não produz mais nada. E nós não vimos estarrecidos na quarta-feira passada, durante a audiência geral, Francisco e o bispo fazendo aquele sinal do chifrinho, um para o outro. E depois Francisco não se virou a risos abertos para o povo, e ele e o povo todo, em massa, não fizeram o sinal do chifrinho? E alguém dirá, não, padre, isso aí é um sinal de surdos mudos. Por favor, isso aí, queridos, é um sinal de Lúcifer, do demônio, que eu nem ouso fazer aqui. Nem ouso fazer aqui. É um sinal de Lúcifer, do demônio. Este é o sinal de que é. E desde a sua origem, é isto que é. Vamos estudar a origem de onde surgiu o sinal e vereis. De quem, por onde que surgiu. Mesmo na linguagem dos surdos mundos. Mesmo na linguagem dos surdos mundos.
realidade. É a realidade. Esta igreja já é do demônio, já é de Lúcifer. Já é de Lúcifer. Então, queridos, a fé que fez o maior encômio de Maria na visitação, a fé católica, a fé de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é católico. Não se esqueçam, Jesus é católico. Só católico. Esta fé está sendo combatida, perseguida, combatida. E o pior é que desde dentro do Vaticano, desde aquele que usurpa o trono de Pedro, quer dizer, não cita lá, graças a Deus, mas que usurpa o trono de Pedro e o seu título, o antipapa. É desde lá, desde lá. Guardemos nós a fé. Tratemos de guardar a fé. Ah, como eu tenho convidado e pedido, ajudem-me a criar o meu refúgio, onde eu possa ir com o povo que me ouve, a cultivar a terra, a trabalhar com nossas mãos para o nosso sustento, e a rezar, e a rezar, e a rezar, e a preservar a fé católica, para que quando Jesus voltar em breve, verdadeiramente nós possamos ainda ser igreja católica. Ainda exista a igreja católica. E que se faça isso em toda parte. Sacerdotes, por favor, voltem à fidelidade. Voltem à obediência, porque esta é a obediência. Aquela na qual estáis é falsa, não é obediência ao demônio, isso não é obediência, é desobediência. Isso é desobediência. Voltai à obediência e deixai tudo, e reunir em torno de vós um povinho, o resto de Israel, e ide a algum lugar onde, cultivando vida simples e pobre, possais com fervor aguardar e esperar o retorno de Jesus, conservando a fé católica, aquela que Maria professou, que Jesus nos veio ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.